um senhor que era um argentino. Não me lembro se ele era argentino. Ele era argentino. Ele recebia uma entidade que pedia sangue de criança humana. Então tem muita coisa que o pessoal que é mais novo... Eu tenho 56 anos. Estou na religião, eu me interesso por religião, porque a minha família, a minha avó era de religião, mas não foi a minha avó que me passou nada. O que é hereditário é sífilis, meu chapa. Religião, ou tu estuda e faz e aprende. E passa pelos rituais necessários. Sim. Aquela história de que a minha avó deixou pro meu pai, você não garante nada. Não é porque minha avó passou que eu vou passar, não. Você tem que iniciar. Tu tem que começar, tu tem que ter uma raiz. E você começou por onde, então? Eu sou da raiz mais antiga do estado do Rio Grande do Sul. O presidente dessa federação tem 54 anos de religião. Mas você começou por qual? Foi pela Umbanda? Por qual? Eu comecei a me interessar porque a minha mãe era kardecista, então tinha em casa os livros do Kardec. Tá? Naquela época existia uma revista chamada Planeta, da editora 3. Tá? E eles publicavam muita coisa sobre espiritualidade e ufologia. E eu tinha um amigo que o pai dele era muito interessado por estes assuntos e eu tinha a coleção completa. Então o cara lia as revistas e me dava. E aí eu terminei conhecendo um cara chamado Seu Luiz. Chamava-se Seu Luiz. Recebi uma entidade de um cigano chamado Dom Giovanni. E aí é que tu vê que a espiritualidade é uma coisa que tu não consegue explicar. Eu não acreditava muito naquilo. Mas eu fui. Eu fui lá visitar o cara. Sim. Quando eu cheguei na casa dele, ele olhou pra mim e disse assim: tu não vale nada. O cara nunca tinha me visto de frente. Eu já sabia como é que eu era. Olhou pra mim e disse assim: tu não vale nada. Mas das pessoas que estão aqui, tu é a que tem mais fé. Aí, isso que você foi incrédulo. Você foi incrédulo, sem acreditar no... Sim, sem acreditar. Aí uma menina que estava lá, que não era de religião, que também tinha ido pela primeira vez, ela incorpora uma cigana. Do nada. Primeira vez que foi lá, não era da religião? Não, ela não era da religião, ela foi lá tão curiosa e tão cética quanto eu. E ela incorpora uma cigana. E aí eu comecei a acreditar naquilo, então comecei a ir de vez em quando por lá. Depois desse cara, como ele era da maçonaria, ele não era da maçonaria, mas ele tinha muitos amigos na maçonaria, uma dessas pessoas foi até candidato à presidência da República, que era onde se fazia as reuniões na cidade de Porto Alegre, porque esse cara morava na Alvorada. Esse cara que recebia essa entidade, o Dom Giovanni, esse que era o cigano, ele mal sabia ler. Mas as pessoas se impressionaram com o conhecimento que ele tinha. Então fizeram uma reunião só de bode e levaram ele. Quando ele chegou lá, ele incorporou, e aí os caras sentados na mesa disseram: então tá, o senhor é tal, tá dizendo que é tal coisa, que foi, reencarnou, não sei o quê. Nós vamos abrir um livro aqui. Os caras abriram um livro de história. E começaram a perguntar para ele. Sim. Fatos que estão na história das bibliotecas maçônicas. Uhum. Segredos. Sim. Coisas que... Só quem passou vai saber. Que eles têm acesso a algumas coisas que os outros não têm. Uhum. A grande magia é isso aqui, ó. É tu ler, cara. Isso é a grande magia. É passar esse conhecimento, que nem eu disse, eu consigo fazer vocês conversar com gente que já morreu há mais de 2000 anos. Eu faço a pessoa te passar conhecimento. E o cara diz: tu vai incorporar? Eu digo: não, meu filho, eu vou pegar um livro que o cara escreveu há 2000 anos e ele deixou ensinamento para ti. Isso é magia. É essa simplicidade que as pessoas não conseguem entender. Mas deixa eu voltar no caso. Então o cara lá começou a falar. Eu comecei a acreditar naquele cara.
Eu digo, não tem como o cara tá mentindo, os cara conhecem, o cara mal sabe ler. E aí, um dia na casa dele, eu me senti mal. É difícil lembrar esses momentos, porque são pessoas que marcaram, que não encontro mais. Fizeram parte da tua história, da tua trajetória. Que eu não encontro mais gente assim. Que o cara disse que ia morrer. A entidade disse pra mim: o meu tá fazendo coisa errada. E depois a gente foi descobrir que tava. E ele disse: tu vai ser um bruxo. Eu disse: que? Deixou. O cara tá louco. Mas eu me senti mal e me escorei numa parede. Que naquele momento alguma coisa estava próxima de mim. Era uma energia É, pesada. Você acha que lá era que tipo um espírito da morte, alguma coisa do tipo? não sei. Não, eu acredito que era o Exu que eu trabalho, entendeu? Mais denso ali. Que estava se aproximando, e como eu era muito jovem, aquilo não entrava na minha cabeça. Mas o fato é que esse senhor, 4 meses depois, veio a falecer num acidente. E a entidade havia me avisado. E quando eu contei para as pessoas que frequentavam a casa, eles disseram que eu era louco. Então, quando eu paro na frente de alguém, e esse alguém me começa a contar histórias de coisas que ela viu, de coisas que ela viveu, cara, eu tenho o maior respeito por isso. Então, quando acontecem fatos como esse, eu tenho que me revoltar.